Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Legionário Investidor. Hoje a gente vai falar sobre o resultado financeiro da Petrobras nesse terceiro trimestre de 2024. Vamos ver como a empresa está se saindo e o que isso significa para a gente enquanto investidor e para a economia brasileira. Se você não é inscrito no canal, aproveite, clique aí no botão e se inscreva, ative o sininho e não perca nenhum dos nossos conteúdos. E claro, se você gostou do vídeo, dê seu like. Se não gostou, dê seu dislike, pois este é mais um vídeo que a gente aborda os investimentos, finanças e situações sobre a economia brasileira. A Petrobras, neste terceiro trimestre de 2024, que vai de julho a setembro, apresentou um lucro líquido de 32,5 bilhões de reais, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a empresa teve um lucro de 26,7 bilhões de reais. Já nos períodos de 9 meses de 2024, que vai do mês de janeiro até o mês de setembro, a empresa apresentou um lucro líquido de 53,6 bilhões de reais, o que é uma queda de 43%, já que no mesmo período do ano passado o lucro foi de 93,5 bilhões de reais. No trimestre passado, a empresa teve uns não recorrentes, ou seja, eventos que não acontecem todos os anos, que impactou muito negativamente no lucro líquido dela. Primeiro, a Petrobras fechou alguns acordos com o governo federal em relação a algumas discussões tributárias, passasse para seu balanço como despesa. E isso diminuiu muito o lucro líquido dela. Já nesse trimestre, a receita líquida da empresa total foi de 129,5 bilhões de reais, o que é um crescimento de 3,8% se comparado ao mesmo terceiro trimestre de 2023. A geração de caixa foi robusta, com EBITDA ajustado de 63,6 bilhões de reais, uma queda de 3,8% em relação ao mesmo período de 2023, quando a geração de caixa naquele período foi de 66,1 bilhões de reais. O que mais impacta e o que é mais importante em relação à Petrobras nesse trimestre é a dívida líquida da empresa, que está em 44,2 bilhões de dólares, muito abaixo do mesmo período do ano passado, ou seja, a queda foi de 4,1%. A dívida líquida está bem comportada, pois a geração de caixa EBITDA da Petrobras em relação à dívida líquida, ou seja, a dívida líquida, ela representa hoje 0,95% da geração de caixa da empresa. Mas o que isso significa? Significa que, com a geração de caixa atual da Petrobras, ela conseguiria quitar a dívida dela em menos de um ano. Ou seja, se a empresa não tivesse pagando dividendos e ela resolvesse usar todos esses recursos para quitar sua dívida, ela conseguiria fazer isso automaticamente com toda essa geração de caixa. Por isso, atualmente, a Petrobras é considerada uma petroleira desalavancada. Ela tem uma alavancagem, mas a alavancagem é tão pequena que é considerada uma empresa desalavancada, deixando para trás toda aquela história da Petrobras, que há 10 anos atrás era considerada a petroleira mais endividada do mundo inteiro. Então, esses tempos sombrios ficou para trás em relação à dívida líquida. Essa performance financeira mostra uma resiliência muito grande da Petrobras em um mercado que está um pouco desafiador, pois o preço de petróleo Brent, que é a principal referência da empresa e do mercado global dessa commodity, está atualmente em 80,18 dólares, ou seja, foi o valor final, tirando as médias dos meses,
desse período. E isso é muito abaixo dos 86,76 dólares que foi no mesmo período de 2023. Significa que daquele período até agora, o petróleo tipo Brent teve uma queda de 7,6%. Isso não refletiu no resultado da Petrobras, que poderia ter tido uma queda mais ou menos nesse valor do lucro líquido. E, ao contrário, apresentou um aumento do lucro líquido, mesmo que pequeno. Isso é um bom sinal. A Petrobras tem investido fortemente em novas tecnologias e sustentabilidade. Recentemente, a empresa apresentou um plano ambicioso para reduzir as emissões de carbono e aumentar a eficiência energética, bem como também para recuperar a bacia de Campos, que é a bacia mais antiga da Petrobras e que tem alguns ativos que não produzem de forma adequada, ou seja, ativos que necessitam de investimento para produzir e também reduzir o custo de produção da Petrobras. E esse plano vai fazer com que o custo médio de produção da Petrobras caia. Ao mesmo tempo, ela aumente sua produção total de petróleo. E também a Petrobras está na espera, que infelizmente no Brasil está demorando muito, que é a liberação para que a empresa possa explorar a margem equatorial. É uma região do norte brasileiro, ali entre Pará, Amazonas, Maranhão, Roraima, que tem uma grande possibilidade de trazer retorno para a sociedade brasileira, pois nessa mesma região geológica, a Guiana tem produzido muito petróleo. E isso tudo em menos de 5 anos. Um país que não produzia nada de petróleo, hoje já está com uma produção imensa. Isso tem tido um efeito muito gigante na economia daquele país pequeno, pois a arrecadação do governo aumenta muito e também as contratações de serviços e produtos locais. O bom desempenho da Petrobras teve um impacto muito positivo na Bolsa de Valores, pois as ações da empresa subiu um pouquinho depois que houve esse anúncio desse resultado. O que é mais interessante para a gente, enquanto investidor, é que os dividendos pagos pela Petrobras nesses últimos meses têm sido muito robustos. A Petrobras já apresentou uma proposta de pagar 17 bilhões de reais em dividendos, o que equivale a R$ 1,32 por ação. O valor vai ser pago da seguinte forma: esses R$ 1,32 serão pagos tanto para quem tem ação ordinária, ou seja, ação com direito a voto, quanto a ação preferencial. E a primeira parcela do pagamento será de 66 centavos e será pago no dia 20 de fevereiro de 2025. A segunda parcela, no mesmo valor, será pago já no dia 20 de março. Todos os acionistas que tiverem ações da Petrobras até o dia 23 de dezembro receberá esses dividendos. Já aquele acionista que não tem ação naquele dia ou compre lá para o dia 26, ele já perde o direito de ter parte nesses dividendos. Será como um pagamento de um presentinho de Natal, já que vai ser poucos dias do Natal, o reconhecimento desses dividendos. Com o endividamento tão baixo da Petrobras, abre a possibilidade de se ter uma distribuição extraordinária de dividendos, que no momento a empresa tem negado que vai fazer, mas pode ser que lá no futuro ela faça, pois a empresa está se desalavancando rapidamente e ela tem muito recurso em caixa. Então ela pode pagar esses dividendos sem comprometer os investimentos e a qualidade de crédito da empresa. Vamos aguardar para ver se vai ser liberado esse pagamento extraordinário. Então é isso aí, pessoal. Como vocês perceberam aqui no vídeo de hoje, o resultado financeiro da Petrobras no terceiro trimestre deste ano foi muito positivo.
com um aumento significativo no lucro e na receita. Isso é uma boa notícia para os investidores, pois a empresa também começou a pagar dividendos, e esses dividendos têm um retorno muito positivo no seu investimento. A Petrobras trouxe uma verdade conveniente, a qual a empresa demonstrou ser um dos melhores e maiores destaques da Bolsa Brasileira nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, com retornos muito positivos para quem comprou as ações da empresa e manteve nesse período. Pois se você tivesse comprado R$ 1.000 em ações da Petrobras há exatos 5 anos, você teria hoje R$ 3.707,60, o que é muito, muito acima do CDI do período, que foi apenas de R$ 1.497,60. Ou seja, se você tivesse comprado a Petrobras, você teria mais do que duplicado o seu investimento, enquanto no CDI só teria aumentado quase 50%. Mas se você tivesse pegado esses R$ 1.000, em vez de ter investido há 5 anos, você tivesse investido há 10 anos. Sempre lembrando, pessoal, que esse investimento é reinvestindo os dividendos na própria empresa. Então, se você tivesse investido os R$ 1.000 há 10 anos, você teria hoje R$ 7.304, porque a Petrobras deu muito retorno, pagou muito dividendos nesse período. Isso seria muito, muito acima do CDI do período, que transformaria R$ 1.000 em R$ 2.423,10. Então, é uma verdade inconveniente que investir na Petrobras foi muito positivo para os investidores nesses últimos 5 e 10 anos atrás. Claro que a Petrobras teve anos muito ruins. Por exemplo, da descoberta do pré-sal até o ano de 2015, a Petrobras ela teve uma queda gigantesca. Mas, depois desse período, quando a empresa saneou e começou a investir no que ela sabe fazer de melhor, que é o investimento em produção e exploração de petróleo, o retorno veio. E aí, pessoal, o que vocês acharam do resultado da Petrobras? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.